Beleza. Gente, boa noite. Como de costume, nós vamos fazer a nossa vibração inicial, pedindo ao alto que nos abençoe, apazigue nosso coração, acalma nosso pensamento. E a partir de agora, tudo que nos afetou no mundo lá fora, nossos problemas, nossas aflições, responsabilidades, afazeres, ficam em segundo plano. Simplesmente vamos estar em contato agora com os nossos irmãos trabalhadores desta casa e unidos vamos tentar levar a um bom termo todo o conhecimento que vai ser abraçado, que tenho certeza que haverá de enriquecer o coração de muitos. Que a luz do Evangelho, o amor do Cristo possa inundar o nosso coração e que essa vibração de paz, de amor e de harmonia também possa chegar a todos os nossos irmãos que nessa noite não puderam comparecer a essa reunião de estudo. Que onde estiverem, recebam esse fluxo de paz, de harmonia, de serenidade. Que nossos companheiros espirituais possam compartilhar também conosco desses momentos, intuindo-nos, dando-nos também a sua contribuição para levarmos adiante tudo que vai ser dissertado sobre o Evangelho. Que Deus nos ilumine, nos ampare e nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, gente. Chegamos então ao 100º item do livro Caminho, Verdade e Vida, que vai falar sobre uma passagem que eu acho interessantíssima, valiosíssima para todos nós e conhecida. Está no Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 10. É só um trechinho, então às vezes a gente não pega o que está ali para cima, mas é aquela quando Pedro foi aprisionado. Ele estava lá no cárcere e aconteceu isso aqui. Vou dar uma lidinha só para a gente entrar na pauta e depois discorrer sobre ela. Auxílio do invisível. Então diz aqui, o tema é o auxílio. Quem seria esse invisível? Seria o plano espiritual atuando sobre a nossa vida. E o plano espiritual atua sobre a nossa vida diretamente. Então aqui nós temos uma intercessão praticamente direta. É isso que nós vamos ver aqui. Tá? E para a gente começar, já que estamos falando de auxílio do invisível, eu vou contar um trechinho, depois vocês vão procurar no YouTube e vocês vão achar lá o último vídeo que a Ana Guimarães publicou, agora, o último, tá? E ela narra uma história que aconteceu com ela e o marido dela, que eu vou dar só uma palhinha para a gente, porque está ligado justamente com o tema dessa noite. Depois vocês assistam lá com calma, que vale a pena. Ela e o marido iam em um determinado centro espírita lá no Rio de Janeiro e de noite participavam de uma reunião. Não sei que tipo de reunião que era, mas eles estavam indo lá, se voluntariaram, estavam indo a caminho desse centro. Pegaram um táxi na época, né? E no caminho começou a chover muito forte. E chegou um ponto que a água já estava começando a entrar para dentro da porta lá do táxi. Aí o motorista falou assim: daqui para frente não tem como ir mais, você tem que ir sozinhos. E eles tinham a responsabilidade, a incumbência de ir até o centro, né, participar da reunião. Não iam retornar por causa disso. E a chuva caía forte. E
eles sabiam que o centro era naquela direção, iam ter que seguir e logo chegaram. Só que desceram do carro e começaram a caminhar, a água estava no tornozelo. Começaram e a chuva descendo. E cada vez que eles alongavam mais no percurso, a água subia, a água já estava no joelho. E eles continuavam, com medo de cair num buraco, num bueiro, né? Que poderia ocasionar um problema muito grande, resolveram ir pelo meio da rua. Então, saíram da calçada, foram pelo meio da rua e foram seguindo. E a água subindo, a água já estava na cintura. Nesse inteirinho, há uma pane elétrica e apagam-se todas as luzes. Fica aquele breu e um agarrado no outro, no braço do outro, para que não se perdesse naquela água que já estava na cintura. E estava tão escuro que um não conseguia visualizar o outro. Tal tamanha a escuridão. E o que fazer? Continuar. Devia estar próximo a chegar. Chegou um ponto que a água já estava batendo no busto. E eles prosseguindo. Chega um momento, então, dessa trajetória, que o marido dela escorrega e cai e afunda na água. Mesmo assim, ela mantém-se segura, eles estavam seguros um no outro. Ele caiu, mas ela estava segurando. E no que ele afundou, duas mãos chegaram por trás dela, seguraram-na e a outra pegaram ele debaixo das águas e trouxeram para cima. E aí ela olhou, assim, assustada, né? Quem que ia encontrar eles ali naquele local? E eles perguntaram, né? Eram dois homens, perguntaram: o que vocês estão fazendo aqui? E no meio daquele torvelinho ela falou: não, nós estamos indo para o centro espírita tal, né? Em tal local. É muito perigoso o que vocês estão fazendo. Venham com a gente. Ele pegou, tirou eles do meio da rua, levaram até a calçada, até onde tinha um muro, né? Aquelas grades, e fizeram que eles segurassem as grades e falaram assim: ó, não está muito longe de chegar ao centro, vocês vão segurando por aqui e logo vocês vão chegar no centro que estava para frente. Mas não dava para ver nada porque estava a luz toda apagada. Aí eles continuaram seguindo, agarrados à grade dos muros, e chegaram até o centro, né? E estava lá o pessoal perdido nos afazeres, uns estavam tentando amarrar os carros para não rodar pela enxurrada e tudo mais. Chegaram no centro, aí naquele estado, imagina, a água até aqui, estado que eles estavam, e o pessoal perguntando o que tinha acontecido, né? Aí ela narrou o fato, o ocorrido, e na hora que ela narrou, que ela achou estranho, né? Como que eles nos viram lá no meio da rua, naquela escuridão, se eu não via quem estava do meu lado, meu marido estava do meu lado, como é que eles nos enxergaram lá no meio da rua, no meio da água? Aí que ela caiu a ficha. Não eram encarnados, eram espíritos que materializaram ali justamente para socorrê-los. Então essa foi uma ocorrência verídica narrada pela Ana Guimarães, que aconteceu na vida dela, e mostrando que o alto está sempre ali ao nosso lado para nos socorrer. Se não tivesse havido essa intercessão, lógico que eles iam se afundar cada vez mais na água e iam ser levados. Então houve aí um salvamento, né? Por quê? Primeiro porque tinha um merecimento para tal. Além do merecimento, eles tinham uma grandiosa missão para cumprir ainda. Então, junta o merecimento com o trabalho a ser desenvolvido até os dias atuais, deu-se então essa ocorrência.
Mas muitas e muitas ocorrências desse tipo acontecem conosco, ou acontecem com pessoas que estão à nossa volta, e às vezes nós nem nos damos conta, né, da intercessão, da intervenção do alto sobre nós. Nesse caso é muito marcante, porque houve ali uma materialização, né, uma materialização de dois seres ainda, que é muito mais complexo. Mas a gente denota por aí, pelas ocorrências, pelo local, pelas circunstâncias, que o alto não tem impedimentos. Então, para espíritos, vamos dizer assim, mais elevados, manusear os elementos da natureza é uma coisa simples. Ou então, não complexa como nós achamos. O Cristo não fazia isso? Tá, o Cristo é o Cristo, beleza, tá. Mas outros apóstolos também faziam isso, também curavam, né, os enfermos. Não era só o Cristo que curava, e doenças assim, horríveis, né? Pessoas aleijadas, pessoas com hanseníase, com a pele já toda putrefata, e isso era, vamos dizer assim, reavivado, né? Então, há sim uma manipulação dos elementos, mas essa interação não acontece assim direto com a gente. Por quê? Por que não acontece direto? Porque não é o caso aqui. Nós estamos aqui porque estamos numa escola onde estamos aprendendo e fazendo as nossas provas. Se toda vez houver uma intercessão do alto nas provas que nós temos que cumprir, a gente não evolui e não tem mérito. Por isso a intercessão é muito circunstancial, é uma coisa que depende muito de merecimento, né? E uma coisa de extrema importância. Senão, toda hora nós veríamos aí espíritos materializados, ou então aparecendo para nós, falando conosco, dizendo-nos o que a gente tem que fazer, interferindo na nossa vida. Outra coisa, outro ponto-chave é a tal da mediunidade. Se a mediunidade funcionasse mais ou menos como a gente pensa, pelo menos como eu pensava, que a mediunidade é assim, um espírito chega num determinado médium, incorpora nele, fala o que bem quiser. Aí é outra personalidade ali dentro que pode fazer o que bem quiser. Não é assim que funciona. Porque se fosse assim, também perderia-se o sentido da coisa. Então, é muito, muito mais complexo do que isso. Então, certas manifestações, elas vão ser ocasionais. Isso demonstra para nós que ela existe, que é possível, que existe muito mais coisas a descobrirmos do que a gente imagina. Que precisamos muito nos apurar, nos esmerar para poder compreender essas coisas. Mas que tudo tem uma explicação, uma lógica, algo que realmente responde àquele efeito que está acontecendo. Bom, feita essa pequena introdução, vamos para um texto aqui lá do Evangelho, que fala assim, e depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram na porta de ferro que dá para a cidade, chegaram para a saída. Lembra mais ou menos aquelas masmorras como eram, né? Aqueles subterrâneos, porta aqui, guarda aqui, porta aqui, guarda aqui. Como que alguém entra, passa por todos eles, chega até a cela onde o apóstolo estava, abre essa cela, chama as cadeias que o prendem, que ele estava preso em correntes também, as cadeias caem, ou seja, as correntes automaticamente libertam-no, e ele começa a sair, seguir esse anjo, né? Sem ter nenhum guarda ali para interromper
passagem. Não é uma coisa normal, concorda comigo? Não tem nada de normal aí. Tá, vamos ver lá. E depois de passar a primeira e segunda guarda, ó, passou a primeira guarda, passou a segunda guarda, chegar à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. A porta abriu sozinha. Porta, cadeado, ferrolho, tudo, abriu sozinho. Não teve intervenção de alguém que foi lá ou mesmo esse ser materializado foi lá e abriu, não, abriu sozinho. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Ou seja, no que chegaram na rua, segue para esse lado o anjo, esse ser, para o outro lado. Ou seja, dali ele cumpriu a missão dele e já desapareceu. Vamos ver o que nesse trechinho do Evangelho Emmanuel primeiramente tira de explicações para nós. Esse texto, por coincidência ou não, foi recentemente explicado aqui numa das reuniões nossas de domingo. Então está muito nítido, muito claro na minha memória todo o discorrer desse tema aqui. Então, para eu não me adiantar, eu vou pegar, ler um pouquinho aqui do Emmanuel, vai falando e eu vou lembrando e vou discorrendo, tá bom? Olha, os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Quem de nós que numa dificuldade não pede ajuda? O pessoal lá de cima pede. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo, pode ser de qual linha religiosa que a gente pertence, né? Aquilo que o nosso entendimento nos pede, nós vamos lá e solicitamos auxílio. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. Não importa o nome. O que quer dizer, a realidade quer dizer é o seguinte: nós, onde estivermos, não estamos sós. Podemos estar abandonados numa cela, perdidos numa cidade lá no interior do sertão nordestino. Não estamos esquecidos. Não estamos jamais sós, por mais que a gente pense que está. Essa vida que nós estamos vivendo é circunstancial. O que está nos acontecendo faz parte do roteiro da programação ou das nossas escolhas, da nossa colheita. Então não há nada de errado. Qual que é o sentido da vida? Nós nos melhorarmos e evoluirmos. A gente fala em evolução constantemente no Centro Espírita, né? E para que nós evoluamos, há necessidade do quê? Da experienciação, da vivência, da prática, do erro, do acerto, da lei de causa e efeito, do aprendizado que se tem na interação com o mundo. Perfeito. Mas nesse caminhar nosso de erros e acertos, de construções e desconstruções que nós criamos, há alguém sempre acima de nós que nos tutela, que nos orienta, que é responsável, entre aspas, pela nossa vida, pelo nosso caminhar aqui. Tanto é verdade que tem uma historinha mais ou menos assim. Um indivíduo reencarnou, teve sua infância normal, chegou na adolescência, chegou na idade mais adulta, começou a praticar uma multidão de coisas erradas, de infrações,
lidando com tudo que é pernicioso, e foi se afundando cada vez mais. Tinha ali pré-estabelecido um roteiro para ele seguir, mas se abandonou totalmente e foi para um caminho sem volta. E foi se endividando karmicamente, tanto e tanto, que o seu mentor espiritual solicitou solicitou autorização para que ele desencarnasse. Vejam bem, aquele que tinha que tutelar, vendo que a condição que ele estava indo só ia agravar cada vez mais o seu quadro, solicitou do alto que o indivíduo desencarnasse, para que ele não se endividasse mais ainda e ficasse mais difícil o seu recomeço. É uma intercessão? É uma intercessão. É para o bem? Sim. Mas você vê uma conotação, não coaduna muito, Pedir para determinada pessoa desencarnar. Lógico, pelo jeito que nós analisamos, sabemos que ele está indo para um caminho que ia tornar cada vez mais difícil o seu acerto, Então, era findada aquela experiência, depois seria planejada uma nova. Talvez nessa nova ela não tivesse mais tanta liberdade, Talvez fosse feito um planejamento reencarnatório com alguma deficiência física ou mental para que ele se realinhasse, em certos pontos, para depois ter a sua liberdade novamente concedida, porque essa liberdade estava fazendo com que ele se afundasse cada vez mais. E a gente vê mais ou menos como é que as coisas vão quando a liberdade não é tolhida, Tem pessoas que vão até o extremo dos extremos. E na história da humanidade, não preciso nem citar fatos, que a gente está recheado de pessoas que erraram brutalmente. E a consequência é gravíssima, gravíssima. Eu citei recentemente para vocês o livro O Amor Jamais Te Esquece, do André Luiz Ruiz, que cita lá no primeiro livro dessa trilogia a vida de Pôncio Pilatos. Esse foi um personagem que teve mais ou menos esse parâmetro que eu estou delineando aqui. Ele teve um posto de renome, um grande poder de decisão, fez muita coisa errada do começo ao fim, terminou a sua vida com o quê? Com um suicídio ainda. Quer dizer, foi agravando. Talvez tivesse acontecido ali naquele meio tempo algum fato que tolhesse essa liberdade dele, fosse para ele mais proveitoso. Porém, quem somos nós para poder saber? Isso aqui é só uma cogitação. Mas, então, existem interferências na nossa vida? Existem. E muitas. Vamos seguir mais um pouquinho, As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. Vamos pegar esse gancho aqui de crente sincero. Aquele que realmente crê, que tem fé, que movimenta as suas energias, suas forças para aquilo que ele acredita. Muito bem, como que funciona isso? Quem que não teve aflições na vida? Quem que não precisou recorrer um dia para a oração? Nossa, os problemas são graves, são grandes, seja problema físico nosso, de alguma pessoa conhecida, ou uma circunstância da vida que está muito difícil, e você pega e usa o recurso da oração para tentar entrar em contato com o alto, pedir uma ajudinha, porque não está dando para a gente conseguir levar adiante essa tarefa. Muito bem, como que funciona isso?
funciona mais ou menos tudo na nossa vida de acordo com a nossa vontade. Vontade quer dizer força, motivação. Nós somos co-criadores. Essa palavra vem de longa data, somos co-criadores. Então nós temos alguma coisa do Criador. Nós temos. E esse mundo físico aqui nos limita muito, né? A interação nossa é mais no mundo físico. Mas tirando um pouco o mundo físico, indo para o plano espiritual, o que mais tem resplandecência é o nosso eu, o nosso espírito, nosso ser, nossa essência, né? É difícil colocar um nome para o que nós somos, mas vamos dizer que essa energia que somos nós, né? Esse agrupamento de energias que somos nós, ela é uma energia criadora, ela tem o dom de criar. Quer ver como é fácil de compreender? Como nós estamos no mundo dos encarnados, no mundo material, nós somos mais, nossos sentidos estão mais aguçados aos sentidos físicos, olfato, visão, tato, paladar, etc. Né? Mas, se nós quisermos, nós podemos interagir um com o outro apenas com pensamento. Vamos fazer dar um exemplo disso? Muito bem, eu estou falando aqui há quase meia hora. Nessa meia hora, alguém conseguiu pensar no problema do dia a dia? Então, consegui prender a atenção de vocês no instante que nós estamos vivendo. Tá, aquela agitação do lado de fora está presente aqui? Nós trouxemos? Não está. Nós estamos todos mergulhados nessa energia serena, tranquila, revitalizante, que é oriunda, sabe de quê? Das criações mentais nossas, que sintonizamos com essas energias, e dos nossos irmãos espirituais aqui presentes, que trabalham nessa casa, que prepararam esse ambiente para nos receber. Foram criação mental, ou seja, você pensa, exterioriza e manifesta-se. O que é um passe? Quando a gente fala aqui nas reuniões mediúnicas, nas reuniões nossas, nós estendemos as mãos. Tá, e aí? As nossas mãos fluem naturalmente as energias para curar o próximo? Não. Nós, pela nossa vontade, impulsionamos aquilo que nós temos de melhor no nosso organismo físico e mental para doar ao próximo. Então nós estamos canalizando, junto com alguém ou sozinhos, junto com os espíritos que nos auxiliam. Mas sem a nossa boa vontade, fica-se incompleto esse trabalho. Então alia-se o quê? A nossa boa vontade com todo o conhecimento do plano espiritual, que através de nós canaliza essas energias para doar ao próximo. Mas é tudo mental. Mas as energias são verdadeiras. Do corpo físico e do corpo espiritual são levadas ao outro. Então, somos ou não criadores? Somos. Só que estamos hoje aqui limitados à criação física, aos sentidos. No plano espiritual, não. Nós conseguimos plasmar, modificar a própria feição, o nosso próprio corpo. Podemos fazer coisas que ainda desconhecemos. Mas, como estamos ainda condicionados ao plano físico, uma das formas de nós aperfeiçoarmos essa linha de trabalho é realmente entendendo que a nossa mente é criadora. Está acrisolada no corpo de carne. Essa é a diferença, mas o espírito é livre. Veja só,
como você é livre, mas tem uma condição da sua liberdade. Aonde você quiser ir, você tem que levar teu corpo. Você pode ir para onde você quiser, mas aonde você quiser estar, mas você tem que levar seu corpo. Ou seja, pense aqui, lá na Praça Central, lá na Senador José Bento, perto da Catedral. Pensa lá. É fácil o seu espírito chegar até lá, através do pensamento, mas o seu corpo fica aqui. Essa é a diferença do plano físico e do plano espiritual. No plano físico, o nosso pensamento pode ir para qualquer lugar, mas tem que levar esse corpo. No plano espiritual, não. Você pensa e você se direciona. Lógico que tem certas limitações. Quanto mais primitivo o ser, menos ele sabe lidar com essas questões. Quanto mais evoluído, ele pode até estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Dá para entender isso? Eu não consigo ainda entender isso não, mas dá para isso acontecer. Bom, por que eu cheguei nesse ponto aqui? Vou ler de novo esse tema. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. Nós estamos falando então que para recebermos ou doarmos qualquer auxílio, precisamos saber como utilizar isso. Não tem gente que fala assim, minha fé é inabalável, eu tenho uma fé grandiosa. Tá, às vezes são palavras ditas da boca para fora, mas às vezes é verdade. Realmente, a fé é você acreditar. Acreditar? Não. Você ter certeza. Porque o que você acredita, amanhã você pode desacreditar. Você ter certeza é racional, é lógico, é certo, porque a verdade só tem uma face. Então, se você está com a verdade, com a lógica do teu lado, não tem o que você temer. Por exemplo, a maioria das pessoas tem medo do que vem após a vida física, porque desconhece o que vem depois da vida física, né? Termina-se o ciclo de vida carnal, para onde que eu vou? O que vai acontecer comigo? E fica todo mundo o quê? Com medo. Quem desconhece tem medo. Mas quando você conhece, você sabe, não é que você acredita. Você sabe que quando você fechar os seus olhos físicos, pela sua conduta exemplar aqui, você vai ter merecimento de ser bem recebido do lado de lá. Saber que não vai ter a dolorosa transição, e sim uma transição suave. Quando chegar do outro lado, vai ter afetos e não desafetos para te receber. E que o mundo que te espera é muito mais belo, justo do que esse que nós vivemos. Você teme alguma coisa? Você sabendo tudo isso, não tem como temer. Então, a partir do momento que a fé que você tem vai te dar todo o respaldo no futuro. Mas fé sem conhecimento não é fé, é um achismo. Tipo assim, está caindo aquele maior aguaceiro, né? Eu falo assim, eu tenho fé que eu vou atravessar e nada vai me acontecer. Mas a gente sabe que a água uma hora vai te levar. Entende a diferença? Você não vai contra aquilo que você tem certeza que vai te aniquilar. Agora, se você está no meio do aguaceiro, você pega um bote para atravessá-lo, você sabe que vai ter toda a segurança de chegar até a outra margem. Coisa tola assim, mas o conhecimento te mostra que aquilo ali realmente vai se concretizar. Sendo que você vai no achismo,
Ah, eu vou porque tenho fé que isso vai acontecer. Que eu consigo atravessar a nado sei lá quantos quilômetros. Não consegue. Então, você tenta algo acima das possibilidades, esperando um milagre, isso não é fé. Você está numa condição depauperada e você precisa de auxílio médico. Você fala assim, não, Deus vai me curar. E você não sai de casa, esperando que a sua cura física se concretize, porque eu tenho fé. Vai lá, bate gente à tua porta querendo te levar para o hospital, você fala, não, eu vou me curar, Deus vai me curar. É bem infantil, né? É. Ou seja, a gente tem que trocar o crer por saber que sim, o crer sim. Então, essa fé cega é que nós combatemos. A fé tem que ser raciocinada, tem que ter lógica. Se você está enfermo e tem um remédio ali, por que você vai perturbar o pessoal que está lá em cima sossegado se o remédio está aí já, até o alcance? Não tem lógica nenhuma. Então, bom, para não sair muito do tema, se nós administrarmos bem o nosso conhecimento com a nossa vontade e com a nosso aperfeiçoamento moral, a gente vai longe. A gente vai longe. Mas, dentre eles, tem esse elemento vontade aí, que a gente luta para desatar as nossas vontades das coisas que nos prendem, as coisas mundanas. Então a gente não ata a nossa vontade nas coisas espirituais porque nós estamos presos por laços muito fortes ao orgulho, às questões sexuais, às questões de relacionamentos, às questões de posse, às questões sociais, aquilo que a gente dá muito valor, a gente está preso muito a isso. Então as nossas vontades estão destinadas para esses canais que nos esgotam e que não permitem que a gente jogue essa energia para coisas que vão nos espiritualizar mais rapidamente. Então as questões morais ficam deixadas de lado porque a gente prende ainda muitas questões que o nosso primitivismo ainda está interligado. Vamos lá, um pouquinho. Você sobe um pouquinho lá, por favor. Sob cadeias pesadíssimas, ou seja, ele estava preso, né? Pedro estava preso. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta, atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão, caminha ao lado do mensageiro, ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando novamente entregue a própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Olha bem, preste bem atenção nessa parte aqui. Depois que houve essa libertação dele, o anjo não chegou para ele e falou assim, agora você vai, faz isso, faz aquilo. Você tem ordens para ir para um lado tal, fazer isso, e não, apenas deu-lhe a liberdade, para que ele escolhesse o caminho a seguir. Por que não direcionou? Não ficaria muito mais fácil falar, agora você tem que ir, fazer tal coisa, ir para a igreja do caminho, e trabalhar ali, e pregar o evangelho ali, e depois, para que isso possa expandir para outros povos. Não foi dito nada disso a ele, apenas restituiu-lhe a liberdade, e aí a escolha, novamente, ficou com ele. Na nossa vida, quando as aflições chegam e a intercessão do alto acontece, ele justamente nos coloca num ponto em que,
daqui para frente é por tua conta. Então não vai existir esse assistencialismo espiritual constante. Então, uma das coisas que eu acho assim um abuso até certo ponto são determinadas vertentes que existem por aí, que aquilo que eu chamo de aconselhamento espiritual. As pessoas vão até um determinado médium que, mediunizado, recebe um determinado espírito para conversar com ele sobre coisas do seu cotidiano. Olha, isso é uma coisa a se rever. Na nossa vida nós temos liberdade. Se a liberdade é uma coisa primordial. Então eu não digo assim, isso aí deveria ser banido. Isso aí é uma coisa, é um cerceamento da liberdade. Então eu não digo isso. Mas tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas veem nesse contato um facilitador das suas ações. Por trabalhar na doutrina espírita há muito tempo, e grande parte desse tempo como um médium, atuando em muitas e muitas reuniões, muitas pessoas procuravam para participar dessas reuniões com o intuito do quê? De perguntarem às entidades espirituais determinadas coisas. É como se fosse uma consulta, Sobre os mais diversos temas particulares, né? Ou seja, é uma tentativa de facilitar um momento que a pessoa está passando, ou então uma decisão que compete exclusivamente a ela, ou então alguma coisa que implica na vida de outra pessoa ainda. Quer dizer, é muito complexo isso. Então, esse assistencialismo espiritual direto, intervenção na sua vida física, nas suas decisões, não vejo com bons olhos. Mas tem um aconselhamento também, que é um aconselhamento totalmente espiritual, aonde dá-lhe ali os bons conselhos. Não fala assim, tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. Há um aconselhamento. Por isso que cada caso é um caso, e você julgar, né, você vai incorrer em erro. Mas eu estou citando só aquela vertente do quê? Da pessoa que procura um determinado médium, que recebe determinado espírito, e esse espírito aconselha direto na vida da pessoa. Se há um aconselhamento direto, assim, uma intervenção direta nas atitudes da pessoa, esse espírito já não é de hierarquia superior, é um espírito mediano para baixo. Então já começa por aí o perigo da coisa. E outra coisa, espíritos evoluídos não fazem isso. Não fazem isso. Porque um dos lemas mais importantes dos espíritos superiores é o quê? Não atrapalhar, não incorrer, não interferir, obrigado. Não interferir na vida daquele que está passando por suas provas. Porque se ele interferir, ele vai estar, em vez de ajudar, em vez de estar ajudando, vai estar prejudicando. E essa frase aqui é bem especial. Ele seguiu, né? Aquele espírito seguiu e deixou Pedro ali para não desvalorizar as iniciativas. Exatamente. Ele poderia fazer o que ele quisesse, de acordo com o livre-arbítrio, não é? E não ser desvalorizado nas suas iniciativas. Foi isso que esse espírito fez, por isso que ele saiu. É bem tudo isso que você falou. Justamente. No caso do vídeo que você colocou no começo aqui da Ana Lourenço, médica. Ele colocou eles aqui, agora vocês vão. Exatamente.
Então, às vezes, nós nos desviamos muito do caminho que nós temos que seguir, e eles dão uma ajudinha para que a gente volte, né? Até determinado ponto, a partir daí você escolhe. Existem, por exemplo, alguns casos que os protetores espirituais, vendo que nós estamos indo por um caminho muito errado, eles dão uma afastada. Você já ouviu falar isso? Eles dão uma afastada de nós e deixam que a gente vá para esse caminho. Aí a gente vai pensar assim, puxa vida, eles abortaram então a missão, né? Em vez de estar protegendo a gente, eles lavaram suas mãos. Não, isso é sabedoria. Porque eles sabem de antemão que se a gente for por esse caminho, nós vamos uma hora cair. Na hora que a gente cair, a gente vai pedir auxílio. É a hora que eles voltam. Isso é, como já são sabedores que isso vai acontecer, é natural que deixem que nós façamos a nossa escolha. É diferente quando alguém orienta, você faz isso, mesmo que seja errado, você faz isso. Chega lá na frente, você cai, você vai usar desculpas, mas tal pessoa não deve fazer isso. Então você tira o peso das suas costas. Mas quando você faz por sua livre iniciativa e você cai, você olha, não tem ninguém para culpar, você tem que olhar para dentro de si. Puxa, não devia. Aí vem o arrependimento. Aí o arrependimento a virada, né? Você vai até no fundo, aí você vira para voltar a subir. Mas quando você chega lá no fundo, você fala assim, a culpa foi do tal pessoa, alguém tem que me tirar daqui. Você tira, então, a sua motivação de sair de lá. Você joga uma desculpa. Não, eu estou assim por causa de tal coisa. Por isso que é muito muito grave quando as pessoas terceirizam as suas ações, o seu pensamento, o seu jeito de ser, inspirado em outras pessoas. Por exemplo, eu faço isso porque o pastor falou que tem que fazer, porque o padre falou que tem que fazer, porque o Pai Santo mandou fazer isso, e você terceiriza. Então é como se a responsabilidade da sua vida é jogada tudo na orientação espiritual que você recebeu, e não nas suas escolhas. Então, quem vai por essa vertente está indo para o caminho errado. Por isso eu sempre falo aqui, não compre pacotes fechados. O que quer dizer isso? Você chega em determinada religião, seja ela qual for, pode ser aqui no Espiritismo, qualquer uma, alguém me passa um pacote fechado. Não, você tem que fazer isso, fazer aquilo, você tem que seguir isso aqui, que vai dar tudo certo. Esse é um pacote fechado, porque você não precisa pensar, você não precisa raciocinar, você não precisa entender, é só agir conforme aqui as diretrizes que vai dar tudo certo. Então te isenta da escolha, te isenta de pensar, te isenta de vivenciar aquilo. E se o negócio dá errado, eu segui o manual, então a culpa não é minha, a culpa é do pastor, a culpa é do padre, a culpa é do orador, é do outro. Na realidade, a culpa é sua, porque a escolha foi sua. Você seguiu o que você quis, né? Vamos terminar aqui então, que eu já passei até do horário desse tema. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução dos problemas necessários à sua condição de aluno. Viu só? Muita gente que procura orientação espiritual para que dê o
caminho certinho para você seguir. Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Você fazendo isso, aquilo outro, então você não precisa pensar, não precisa raciocinar. Né? Isso ocorre em todas as vertentes religiosas, todas. Não estou falando das religiões, não estou falando do protestantismo, não estou falando do catolicismo, não estou falando do espiritismo, estou falando de todas, uma condição humana, né? Procurar soluções fáceis para problemas intrínsecos, complicados de cada um. Terceirizar não é uma boa escolha. Plano espiritual superior não interfere diretamente na nossa vida. Interfere quando é necessário. E quando necessário e tivermos merecimento. Bom, daria para alongar muito mais sobre esse tema, é muito vasto. Né? Acho que é o pessoal que quer receita pronta do bolo, né? Mas é que está. Tudo que é fácil você não dá valor. Na hora que o bolo chega, você come uma fatia e já enjoa. Né? Alguma coisa a mais para a gente complementar esse tema? Posso passar para frente? Os espíritos superiores realmente eles não interferem. A orientação protetora ele sugere, né? Sugere no sentido de te deixar numa condição de fazer uma boa escolha. Mas aquela questão do passo do espírito deixa claro no sentido contrário. Por exemplo, ordinário eles que nos dirigem. Aí o conhecimento ajuda muito, né? Quando você pensa que uma mão é coisa feia. Então, são circunstâncias distintas que nos acometem, né? Então, há circunstâncias que nós somos inspirados para um bem maior. Nós somos instrumentos. Aqui nós somos instrumentos. Às vezes, para eu auxiliar determinada pessoa, aliás, para que tal pessoa receba uma intercessão, utilize o plano espiritual de outra pessoa, né? Então, às vezes, qualquer um pode servir de instrumento para o auxílio do outro. Então, nós somos, às vezes, manuseados. Isso você acabou de falar, aconteceu comigo. Já fazia uns 12 anos, mais ou menos. E estava começando a nutrir no espírito. Alguém do outro lado mexeu com alguém que estava comigo para eu ligar para uma pessoa que uma semana depois teve um acidente de carro. Muito feio. Eu liguei para essa pessoa, ele estava dentro, meu sobrinho estava dentro de uma ambulância, ele era médico, recém-formado, uns 2 anos de formado. Ele conversou e ele deixou, fazia muito tempo que a gente não conversava. Ele falou: olha, agora eu vou ter que desligar para me infartar ali atrás, eu deixo ele no hospital. Uma semana depois, ele não sobrou nada. Pois é. Muitas vezes a gente é utilizado de instrumento mesmo do outro, né? Só para agora vender um casinho aqui, só para completar o anterior dele. Esses dias peguei uma carona, um conhecido, e ele estava me contando uma história que eu achei interessante. Ele era motorista de ambulância, SAMU. E aí estava contando alguns casos que aconteceram, né? Uns casos inusitados assim na profissão dele. E eu falei: conta aí um que te marcou. Ele falou assim: teve eu já fiz muitos partos, né? As pessoas chamam para a mulher está dando a luz e não dá tempo de chegar no hospital, se eu feito o parto na ambulância. Isso já é uma coisa corriqueira até. Mas teve um caso que ele acompanhou uma criança recém-nascida nessas condições, mas teve algum problema. Então levaram para o hospital, tentaram fazer tudo para a criança voltar, mas a criança não voltava, recém-nascida não voltava. E fizeram de tudo. Chegou a um ponto e não foi declarado óbito. Aí declararam óbito, deixaram na maca a criança, né? Ainda ligada nos aparelhos. E
E saíram e ele ficou. Não sei por que ele ficou. A cena deve ser das mais tristes, né? Um recém-nascido ali, já desencarnado já. E ele ficou olhando para a criança e esperando não sei o quê. Quando vê, o aparelho lá dá um batimento. Já fazia mais de 1 minuto que eles tinham saído. Deu um batimento, ele olhou assim, a criança está viva. Quando vê, de novo. E foi voltando. Aí saiu correndo e foi lá chamar os médicos. Tinha acabado de sair da sala. Olha, a criança voltou. E eles não acreditavam, não é possível. Então, olha lá, está 120 os batimentos. Aí eles voltaram e a criança estava viva. Normal. Sem sequela nenhuma. Como que se explica isso, se não é intercessão? Através desse homem. Vai saber. Não é? Vai saber. Então, foi uma coisa assim, foi contada por uma pessoa conhecida, que nem amigo é conhecida, que não sei por que chegamos nessa conversa, nessa narrativa, nessa narração, e para você ver um caso aqui em que existe uma intercessão direta do alto, porque aquela criança tinha que vir. Há um merecimento daquela criança, daquele espírito, daquela mãe, daquela família. A gente não sabe o que está interligado, mas houve um merecimento. Que houve uma intercessão do alto? Lógico que houve. Tinha que vir. Olha, todo o processo estava prontinho de reencarnação. Alguma coisa deu errado nesse inteirinho, que resultou naquele quadro, mas aquele quadro não tinha que acontecer. Houve uma intercessão direta. E nascer sem sequelas? Vir a vida sem sequelas? A intercessão do alto, direto. Né? Se eu fosse citar caso, agora eu fui lembrando um, já puxei outro aqui na memória, então vamos mudar de assunto, senão a gente vai varar a noite. Item 101 do livro Caminho, Verdade e Vida. Tudo em Deus. Está em uma fala de Jesus, que está em João, capítulo 5, versículo 30. Aí Jesus diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Adoro frases pequenininhas que a gente consegue discorrer profundamente. Eu não posso, Jesus falando, de mim mesmo fazer coisa alguma. O título é Tudo em Deus. O que você interliga uma coisa com outra? Eu não posso fazer tudo. Porque tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Aí vem a pergunta célebre. O que é Deus? Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. E a resposta está mais calejada. Inteligência suprema, causa primária. Acho que essa palavrinha aí que é o X da questão. Causa primária. Primária quer dizer o quê? A primeira, a partir dali. Causa primária de todas as coisas. Tudo originou-se dali, de Deus. Quando você tem uma visão antropomórfica de Deus, fica muito difícil de entender. O que é uma visão antropomórfica? É quando você humaniza Deus. Você traz a grandiosidade de Deus na figura de um ser humano, paternal, com todas as características humanas. Aí fica difícil de entender. Porque aí é como se fosse assim, é um ser mágico, que tem poderes absolutos. Um ser. Você reduz Deus a um ser fora de questão. Deixa eu te falar uma coisa. Uma vez, a gente estava numa reunião, não sei se é verdade isso, acho que você não sabe, que falava assim: se a gente imaginar Jesus, visualiza Jesus, tem como? Por causa das figuras que a gente vê, o próprio Google, né, aquela carta lá
Aham. estranho. Mas se falar, imagina Deus, não tem como. Não tem como. Jesus não é fácil, mas Deus não tem jeito. Não tem como imaginar. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é aquele velhinho de barba, cabelo branco e com aquela túnica branca, também amarrado com uma corda aqui. É uma visão totalmente humana. Quer dizer, um ancião, um velho, não um ancião, que representa o conhecimento. Paternal. Tem o cinema que dá aquela ajuda, né? É. Então é uma visão. Tá. Se a gente tivesse a condição de perguntar para um verme, e ele tivesse condição de responder, pergunta para o verme: o que é Deus? O verme ia falar o quê? Ah, é uma larva assim, assim, assada. Ele ia usar os traços do mundo que ele conhece, né? Então é natural que nós não saibamos e levemos para esse lado. É natural. Mas não é real. O cara que revolucionou totalmente nessa primeira pergunta, o conceito de Deus. Pois é. O que, não quem, o que. O X da questão é que nós estamos na condição de um verme para entender a civilização humana. Não tem como o verbo conhecer a civilização humana. Não tem. E a gente não tem também. Então, o que a gente pode subentender? Nós estamos em Deus. Deus é o todo. Tudo isso faz parte dele. Né? E isso aqui é tão pouco, porque nosso planeta Terra nada mais é que um grão de areia nesse universo. Um grãozinho de areia. E esse grãozinho de areia tem tanta coisa, né? Mas não deixa de ser um grão de areia. Então, como você, que é uma pessoa, praticamente um átomo desse grão de areia, vai querer entender a imensidão desse universo? Tudo é criação de Deus, tudo é Deus. Então, não adianta ir para esse lado, né? Não adianta. Então, já que tudo é Deus, eu não posso de mim fazer coisa alguma, porque tudo que tem aqui, Deus, inclusive nós. Então tem como fazer uma coisa fora dele? Não tem. É um resumo bem sintético, mas que expressa bem a realidade. Vamos ver o que o Emmanuel nos diz. Às vezes ele contradiz o que eu falo. Às vezes fica apertado, que eu falo uma coisa, ele fala outra, aí a gente tem que ficar remendando. Vamos lá. Constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação dos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. Vamos trazer para o português, às vezes uma frase bonita, mas você lê e não entende nada. Vamos trazer para o português. Constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. Tá, entendi. O homem nada pode sem Deus. Claro, nós somos dependentes dele em tudo. Todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre. Em todas as gerações tem, né? Afirmando-se poderosas sem o amparo do Altíssimo. Aí como tem. E tem aqueles ainda que querem implantar isso, né? Não, Deus não existe. Banaliza o Deus, ou então desmoraliza a sociedade para que a sua fé, que a sua ligação com o alto seja rompida. É uma batalha incessante do bem contra o mal, que a gente sabe que durante toda a nossa existência nesse plano sempre teve essa batalha bem contra o mal, né? E por que existe essa batalha bem contra o mal? Muito simples. O mal imperar, ele tem que deixar todo mundo no seu nível, né? Então aqueles que estão acima tem que fazer cair no nível dele, aí ele consegue imperar. Se você sobe, se o seu nível sai da sintonia do mal, eles não podem te atuar, não podem influenciar por você.
Então, o que a sociedade, o que se faz na sociedade? Luta-se contra os padrões éticos e morais religiosos. Ético e morais religiosos. A gente não está vendo isso muito por aí? Na cultura nossa? Eu gosto de bater nessa tecla. As músicas nossas atualmente não são uma coisa ruim? Os filmes que a gente assiste, na grande maioria, não são temas fortes, para não falar outra expressão. Por quê? Para que você entre naquela faixa vibratória, né? Da sexualidade, da violência e de tudo que nos faz cair o padrão vibratório. Cai o padrão vibratório, você fica na mesma frequência do mal, aí ele atua sobre você. Então, essa guerra, bem contra o mal, sempre existiu, sempre vai existir. E é o nosso personal trainer. O que nosso personal trainer faz? Nos deixa mais fortes, né? Deixa mais aptos. Então, a luta contra o mal, resistir às tentações do mal, nos deixa mais fortes. Então, não deixa de ser um bem para nós. Mas também é perigoso que nós caiamos nos seus tentáculos, né? Entretanto, a única realização que consegue efetivamente é a dilatação ilusória pelo sopro do mundo. Então, o que está salientando aqui? Que essas entidades dominadoras que procuram ausentar-se do plano superior, né, tudo que nos liga ao plano superior, nada mais consegue do que uma ação totalmente ilusória, esvaziando-se aos primeiros contatos com as verdades divinas. Então, se tiver que rivalizar o bem com o mal, a moral com a imoralidade, é tão dissonante, né? É tão notório que você desintegra aquele mundo facilmente com poucos argumentos. Quando aparecem terríveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal projeta-os no abismo do desprezo comum. A mesma multidão que os assopra incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete. Parte, né? É legal. Veja só, recuemos aí na época da Segunda Grande Guerra Mundial. Nosso querido Hitler, né? Fez assim escolhas das mais infelizes. Teve a dominação? Teve. O povo idolatrava. Chegaram ali numa frequência em que as ideias coadunavam? Sim, senão ele não seria ouvido. Não teria acontecido o que aconteceu. Ele teve as suas artimanhas? Teve. Mas o que imperou no final? A vitória do bem contra o mal. E o que ele queria implantar era mal? Era, lógico. Só o holocausto, falar que não é um mal, né? Coisa de doido. E tá, o que aconteceu no final? Dizem que ele suicidou-se, né? Há alguns relatos que ele se encontra em exílio, hoje no plano espiritual, afastado da terra, porque se ele ficasse aqui, coitado dele, ia ser perseguido por milhões. Veja bem, milhões ele levou ao martírio, à dor, a perder tudo, inclusive a vida. Pensa o mal que ele fez, que ele provocou. Muito bem, lei de ação e reação.
Você provoca uma ação, você tem que arcar com todas as consequências. Então a Lígia vai estar ligado a todos os elementos, todos os indivíduos que foram prejudicados por ele, que não o perdoaram. Imagina essa gama de obsessores. Massacre. A misericórdia divina fez o quê? Que ele fosse exilado para fora daquilo. Aqui no planeta Terra não tem condição, nem no plano espiritual, nem nos umbrais de acolher ele, de dar-lhe a segurança que eles necessitavam. Veja bem, mesmo o indivíduo que fez tanta coisa terrível, teve misericórdia divina. Tá, ele foi para um lugarzinho meio afastado, meio longinho, né? Mas é o melhor para ele. E vai ficar afastado, segundo os relatos que chegam até nós, 1 milênio. Só isso. São uns 1000 anos, mais ou menos, afastado. É um número, né, aproximado. E nesse espaço de tempo, ele só teve autorização de um indivíduo para receber visita, que pudesse visitá-lo. E esse um indivíduo ainda suplicou ao Cristo, né? Pediu a Jesus que ele pudesse socorrer ele. Quem que foi esse? Você sabe, né? Gandhi. Segundo os relatos, né, que temos aí. Ele está em Plutão mesmo? Plutão. Uhum. Diz que Plutão é um planeta prisão, né? Assim como a nossa Lua. Fugindo só um pouquinho dessa questão, já que colocou esses 1000 anos não seriam também para esses espíritos obsessores irem evoluindo um pouco? Sim. Para ter condições. Isso tem todo sentido. Os espíritos obsessores, né, que foram massacrados por Hitler, ter também, eles poderem ter a condição de ir evoluindo um pouco, sabe? Ter tempo para eles perdoarem, esquecendo os fatos, né? À medida que eles forem adquirindo conhecimento, eles vão saber que não existe efeito sem causa. Então, se eles receberam aquele martírio, é porque também no passado eles provocaram algo semelhante. É a lei de ação e reação. Então, uma vez que esses espíritos já têm esse conhecimento, eles não vão julgar, né? Mas para isso vai demorar um espaço de tempo aí. Então, realmente faz sentido isso que você falou, né? Agora, que ele não tem condições de reencarnar de novo aqui, não tem. Isso, pelo menos pela comunicação, pelo que eu li, né? Ele não tem condição de voltar para cá, não. Aí vai recomeçar um novo exílio em outro planeta e vai ter condição de... Ali ele pode ser o quê? Uma pessoa importante para o desenvolvimento. Tipo assim, ó, não querendo traçar paralelos, mas tipo assim, o Moisés lá do Novo Mundo, né? Tipo assim. Porque vocês acham que a moçada que estava aí na época do início da evolução do nosso planeta era tudo santinho? Não. O alto sempre usa os elementos necessários, aliás, os elementos de que se dispõe para a concretização da obra. Então, era aquilo que tinha, é isso que vai usar, né? Rodrigo, vou fazer um complemento. Segundo Geraldo Lemos, que é a pessoa que conviveu com o Chico desde criança, né? Ele mencionou e está no vídeo no YouTube, eu não lembro o título do vídeo, que foi o próprio Chico que mencionou que o Hitler está nessa prisão. É verdade. O Geraldo Lemos que mencionou isso. Eu não sei se está escrito em algum lugar, mas essa é a menção de Geraldo Lemos, que o Chico teria relatado isso para ele. É verdade.
esse fato da prisão do Hitler, esse fato que o Plutão é o planeta prisão, o fato que Gandhi pediu permissão, né, É o único autorizado, né? A gente tem que passar pelo crivo da nossa razão, né? Todas as mensagens que vêm do plano espiritual, né, tem que ser passado pelo nosso crivo da razão e da lógica. A gente não está do lado de lá para saber. Então, a gente tem que usar esses argumentos. Na minha visão, faz todo sentido. Mas eu não sou louco de cravar. Ó, isso aqui é uma verdade 100% absoluta. Não tem como a gente cravar. Mas que tem toda uma lógica, toda uma coerência, tem. Né? Tipo assim, os livros do André Luiz. Pega um livro qualquer. Ali, pega o Libertação, pega o Ação e Reação. Tudo que está escrito ali relata o plano espiritual. Tá. Você lembra de como é o plano espiritual? Não. Você já esteve lá, você tem lembrança, visitando? Não. Mas o que você lê ali tem toda a coerência, tem toda a lógica? Tem. Então, esse é o crivo que a gente tem que utilizar. Né? Quando retornar para o lado de lá, realmente, aí é outra coisa. A gente vai estar vivendo aquela realidade. Quando ele cita alguma coisa que, para quem está lendo, possa não entender, ele cita assim, que é uma página ideia. Que tem. Como ele falar? Ele não tem parâmetro, né? É tão diferente o mundo espiritual do plano físico que ele tem que usar elementos de comparação. Então aí distorce realmente a realidade. Então quando estiver do lado de lá, vai demorar muito para a gente estar do lado de lá, vai demorar muito tempo. Aí depois a gente fica sabendo. Eu já deu vontade de eu comentar alguns minutos atrás sobre uma ocorrência. Aí eu falei, deixa para depois. Mas aí, nesse comentário que você fez aí, houve uma vez que eu tive um determinado sonho e estava sendo o estudo do Daniel. Eu costumo ler o capítulo que vai ser estudado, né, exposto por ele na sexta-feira. Eu costumo ler o capítulo do livro antes. E nessa ocasião eu não consegui ler o capítulo do livro. Eu não havia nem começado a ler o capítulo, não havia terminado o anterior. O capítulo 6 do livro Obreiros da Vida Eterna. Foi o último que ele terminou, né? E eu tive um determinado sonho com uma determinada situação. Como se eu estivesse no lugar, em questão de resgatar pessoas lá, ou de ajudar no resgate e tal. No dia da palestra, ele começou a falar do capítulo, né, etc e tal, e eu me via revendo o sonho inteirinho, o sonho que eu tinha sonhado há alguns dias antes, 2 ou 3 dias antes. Revendo inteirinho. Eu tive, quase que eu cheguei a convulsionar aqui, porque era muito real a coisa. Eu estava assistindo uma palestra no final ali, felizmente ninguém viu e passou, né? Mas era muito nítido o que ele estava falando lá, o que eu estava vendo na minha cabeça, sobre o que ele estava falando e o que eu tinha visto no sonho. Era idêntico, não tinha mudança nenhuma. Depois eu fiz questão, deu trabalho para eu ler o capítulo 6 do livro Obreiros da Vida Eterna. Que a gente vive uma realidade extrafísica, a gente vive, só que nós não lembramos. E é normal não lembrarmos para que não interfira a vida do lado de lá, da vida do lado de cá. Né? Por isso que a gente não lembra do que acontece durante os sonhos. Mas essas coincidências eu ainda chamo de coincidências. Né? Eu lendo o livro aqui, você conversando com o pessoal, eu parei para ver o que. E você tinha antes aumentado o som, né?
Uhum. Aqui, ó. A música. 3 vezes a música. O espírito seguindo a música porque o dirigente espírita que estava dialogando com ele na sessão mediúnica pediu para ele seguir a música e aumentou o som para que ele pudesse seguir a música, porque ele era um espírito suicida. E o dirigente espírita estava tentando tirar ele daquele mundo que ele estava, do suicídio, e pediu para ele: segue a música, tenta escutar a música. E ele não estava conseguindo escutar a música. Quando ele conseguiu escutar, ele falou: a música, porque o dirigente tinha aumentado a música. Eu ainda chamo de coincidência. Vai saber o que acontece do outro lado de lá. Né? Mas que a música ela tem uns elementos que mudam a nossa sintonia. Isso é fato. Para o bem e para o mal. Né? E se você utilizar bem a música, aquele dia que você está desanimado, né? Essas energias estão. Teve um dia ruim. Pega uma música que você goste. Você está desanimado? Pega uma música mais agitada, né? Que te põe para cima. E ela te põe para cima. Agora, você está numa fossa. Aí você põe aquela música bem chorosa, aí você vai lá para baixo mesmo. Então ela tem um condão de mudar a nossa sintonia. Bom, deixa eu terminar aqui, senão vai ficar incompleto. Vocês lembram onde eu parei? Os discípulos. O último parágrafo? Os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai amigo e sábio, que as oportunidades de edificação na terra, com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênção dos seres amados, vieram de Deus que os convida, pelo espírito de serviço, a ministérios mais santos. Ou seja, nós estamos sendo convidados a todo instante a construir algo de bom nesse mundo. Esse mundo que nos dá todos os elementos para nós construirmos as mais sagradas alianças, as mais sagradas uniões, o mais sagrado desenvolvimento das nossas virtudes, da nossa capacidade. E a gente tem duas, olha só, tudo é vontade nesse universo, tudo é vontade. Ou você tem vontade de ir adiante numa escala evolutiva, ou você tem a vontade de ficar aqui represado ainda nos instintos animalizados. A escolha é só nossa. Tem um médico que fala que a vontade é neutra. Você direciona a vontade para onde você quiser. Ela é neutra. Ela pode ser direcionada para o bem ou para o mal. A vontade é a tua força, é a tua energia. Né? E ela vai ser direcionada para o que a tua mente quer. Às vezes tua mente quer, mas você não tem vontade. Aí você pede, né? Aí você pede. Aí você implora. Aí você quer que os outros façam para que você se beneficie. Mas quando você tem a vontade, você quer agir realmente, de acordo com o quê? Com as suas preferências. Aí vem a parte pensante. Então você direciona a sua vontade, as suas preferências. Tanto para o que é inferior, tanto para o que é superior, de acordo com o seu avanço. Agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão o Pai, entrando em certa cooperação nas suas obras. Se vocês leram a Caminho da Luz ou a Gênesis, vocês vão ver lá que no começo da criação desse planeta aqui, tem
uma grande quantidade de trabalhadores do Cristo, né? Os chamados engenheiros siderais, aqueles que projetaram a vida aqui no nosso planeta, que estava em fase embrionária ainda. Quem que eram esses engenheiros siderais? Espíritos iguais a nós, com alguns milhões de anos a mais de evolução. No caso, bilhões. Alguns bilhões de anos a mais de evolução. Que passaram por todas as fases que nós passamos e que os seres primitivos também passaram. Eu sempre aconselho as pessoas a estudar, porque estudar é uma coisa interessante. Você pode pegar um livro para estudar. Esse ano, você vai entender algumas coisas de acordo com a bagagem que você tem ali no momento. Daqui a 2 anos você faz um outro curso do mesmo livro, você vai ver que você vai entender coisas que você não entendeu lá no passado. Eu estou relendo o livro Evolução em 2 Mundos para fazer a próxima palestra da segunda parte do livro. E ontem eu estava estava assistindo, né, o estudo do livro do André Luiz e vi uma colocação dele que mudou assim, minha percepção, assim, uma coisa que às vezes lendo o livro eu não entenderia, mas ouvindo ele dissertar daquela forma, aí eu compreendi a grandiosidade do que estava escrito ali. Então muitas vezes a gente não tem bagagem suficiente para entender tudo que está intrínseco nos livros. Pode ser muito bom ouvir a opinião de outros, o esclarecimento de outros. Aí sim abre as nossas portas do conhecimento, dilata o nosso horizonte. Às vezes a gente fica muito dependente daquilo que nós lemos e entendemos. É muito bom ouvir o que o outro fala. E realmente eu consegui captar uma coisa ali, um parâmetro que eu não tinha visto, não tinha notado. Não dá para discorrer agora sobre isso, mas é mais ou menos assim. O que ocorre conosco aqui na situação atual que nós estamos de seres humanos, com pensamento contínuo, já bem desenvolvido na parte física, é a mesma coisa que acontece lá com a larva, que está naquele processo de transformação. Ele pegou esse parâmetro, nós, como a larva que vai transformar-se numa borboleta. E está lá nesse capítulo 11, essa ligação. Aí faz o sentido do livro, ou o título do livro, Evolução em 2 mundos. Evolui-se no plano físico, evolui-se no plano espiritual. Evolui-se como ser humano, evolui-se como um ser inferior. Tudo evolui. Mas a ligação que a gente guarda no nosso arcabouço, as informações que colhemos lá no início e trazemos conosco até os dias atuais, é impressionante. Mas eu creio que daqui a alguns 100, 200 anos, talvez, quando nós fizermos esse curso novamente, a gente vai entender muito melhor o que os Espíritos ali escreveram. Não sei se vocês sabem, esse livro, Evolução em 2 Mundos, ele foi ditado por Espíritos altamente evoluídos. Por isso que eu nunca consegui entender isso. Altamente. Não é aqueles do nível do Emmanuel, não, do nível de André Luiz, não. Eram aqueles que estavam lá no princípio, lá junto com Cristo, no desenvolvimento do planeta, que foram escalados para ditar aquele livro lá. Então é uma obra que daqui a 1000 anos ela vai estar atualizada. Esse é no mesmo sistema do Paulo Estevam, que eles fazem a psicografia, que o Paulo Estevam,
livro. Eu não sei. O autor espiritual é Emmanuel, mas ele conta a história de Paulo. Sim. Então é Paulo que conta a história para Emmanuel. Emmanuel não sabe da história. Sei. Esses detalhes eu não sei dizer. Eu só sei. Esse do André Luiz, porque é do André Luiz, né? O que eu sei Deve dizer. ser E uma coisa, nesse ano que foi escrito Revolução em Dois Mundos, Chico só escreveu esse livro. Só esse livro. Um ano inteiro. Então houve uma preparação e houve alguma coisa diferente para trazer esse livro. Os próximos anos tem ali coisa de 3, 4, 5 livros nos anos subsequentes. Mas esse ano foi só esse livro. Então houve uma preparação muito grande para isso. Gente, então, vocês falaram muito hoje, aí, ó, passou o tempo. Um instantinho, né? Fala que 1h30 não teve um gostinho de 1h10, né? Ou menos. Bem menos. Vamos Agora lá. foi uns 40 minutos. Viu? Isso é graças à sintonia. Porque se tivesse aqui alguém que estivesse imbuído de um outro ideal diferente do que está proposto, não ia conseguir ter chegar até o final com essa vitalidade toda, né? E essa vontade de querer mais. Você vê que se deixar, a gente vai mais tempo aqui discorrendo sobre esses assuntos. Por quê? Estamos todos nutridos por essa energia que nos envolve. E que essa energia envolva a gente durante toda a semana, que estejamos em paz e sigamos com ela. Boa semana a todos.